Voltei do mercado agora. Fui atrás de comprar as coisas da semana que a gente naturalmente tem que comprar. Mas eu estou naquela fase da vida de preciso de um docinho pós-almoço, pós-janta. Aí o que acontece? Eu tô viciada em fazer beijinho. Que é fácil de fazer, basta leite condensado e coco, mas eu fiquei com muita vontade de comer bolo mole de novo. Já nos últimos dias eu já devo ter feito esse bolo umas 2 vezes. E é uma receita que eu amo demais porque leva coco. Vocês podem observar, eu sou muito viciada em coco. E aí eu vou fazer um bolo mole com vocês. Eu sei que eu tinha prometido a receita do matcha, blá blá blá, mas vai ser um bolo mole. Quem quiser ficar nesse vídeo, fique. E aí eu tava pensando umas coisas. Primeiramente eu vou guardar as compras que eu fiz, porque eu cheguei em casa, já saí de novo, porque eu tinha esquecido de um ingrediente da receita e deixei tudo aqui em cima. Então eu vou guardar as coisas que eu comprei e vou... Tô pensando aqui, acho que é bom pegar o microfone, né? Eu não achei o microfone, porque eu acho que tá dentro da bolsa da Sainara, porque, né, agora ela grava e ela fica carregando minhas coisas pros cantos. Mas eu vou tentar falar mais alto e tentar não deixar o ruído atrapalhar este bate-papo. A receita é uma receita que eu tenho muito carinho, por um acaso, porque foi uma receita que a minha ex-sogra me passou do meu bolo favorito que ela fazia. E bolo mole é o meu bolo favorito, só que o dela, em especial, me arrancava suspiros. A receita é muito simples, eu vou deixar na tela pra vocês, vou deixar nos comentários caso vocês queiram. E aí eu sempre adapto de uma forma que faz mais sentido pra mim. E aí eu vou fazer essa receita e a gente vai, né, conversando sobre as coisas da minha vida. Eu vou fazer uma receita e conversar. Eu não sei se eu sei fazer isso, porque eu não sei se eu sei me concentrar em 2 coisas ao mesmo tempo, mas a gente vai tentar. Para esta receita, você pode usar uma grande cumbuca e uma batedeira ou o liquidificador. Só que o meu liquidificador, ele não é grande o suficiente para caber todas essas coisas dentro. A primeira vez que eu fiz, transbordou tudo, foi horrível. E aí eu uso esta cumbuquinha com uma batedeira para misturar tudo. Basicamente, joga tudo aqui dentro e mistura e põe no forno. Esses dias eu tava pensando... Não, o que eu tava pensando, né? Eu comecei a sentir falta de algumas amigas do passado. Não sei se eu posso botar com essas palavras. Algumas amigas com quem eu tive uma conexão muito profunda durante algum período da minha vida e por alguma razão, acredito que a distância, né? O fato de eu ter saído do Brasil, uma amizade que acabou por ficar pra lá, ou ser deixada de lado, ou enfim. E aí me peguei pensando sobre essas pessoas e fui tentar meio que reatar este relacionamento com algumas e não sei, o que é curioso entre essas pessoas com as quais eu fui conversar é que as duas, quando estávamos em âmbitos profissionais, que foi quando tivemos essa grande conexão, eram muito próximas a mim. Não sei se o fato de trabalharmos com as mesmas coisas, na mesma empresa, se trazia essa sensação de proximidade. Na minha cabeça eu achava que não, mas com o tempo e com a distância e com a vida adulta acontecendo, eu percebi que pareceu que sim. E aí depois que não estávamos mais trabalhando juntas neste mesmo ambiente, essa profundidade, essa conexão acabou por se perder. E eu sou uma pessoa muito sentida. Não sentida, né? Mas não é sentida a palavra, é uma pessoa que sente demais. Então eu sinto muito essas perdas, essas quebras de relações, enfim. Eu sofro demais, então eu fico o tempo todo me questionando por quê, o que que eu errei, enfim, porque eu, pra ser sincera, me considero uma amiga muito boa. E as amigas que permanecem na minha vida até hoje, as que chegaram recentemente e estão na minha vida, elas podem me respaldar quanto a isso. Eu acho que, como eu já falei naquele outro vídeo do bate-papo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de agradar. E quando acontece essa quebra de expectativa, de nossa, alguém saiu da minha vida e eu não sei porquê, eu fico muito frustrada. Porque eu acho que eu gostaria de saber porquê.
né? Então, quando eu perco essas pessoas que foram tão importantes pra mim em algum momento da minha vida, eu me questiono demais. O que eu fiz? Onde é que eu errei? Por que eu não consegui me segurar naquela amizade quando eu tenho outras que funcionam tão bem? E aí, eu acabo ficando muito pra baixo, né? Fui atrás dessas pessoas, mandei mensagenzinha, dizendo que eu sentia falta da amizade e tal, e aí parece que vira uma coisa forçada, não sei explicar. Parece que não é natural como foi um dia, né? E fica aquela coisa, então quando tu vier aqui a gente toma um café, não sei quando eu vou no Brasil. Então, tipo, se é uma coisa que eu buscava reconquistar e eu tiver que esperar pra quando eu for no Brasil, isso não vai acontecer, né? Porque eu não vou tão cedo no Brasil, assim, pretendo ir, mas não sei quando. E aí sempre parece que é um esforço de um lado só. Que aí, no caso, é o meu e parece que só eu sinto essa falta, que pode ser extremamente verdade, né? Não estou falando de maneira nenhuma que as minhas amigas de hoje, as que permanecem, as que ficaram, não são suficientes pra mim. Amo muito minhas amigas, demais, mas sinto falta de outras personalidades, outras conexões, e isso me fez parar pra pensar no quão difícil é você manter amizades. Eu diria na vida adulta, mas eu acho que na minha adolescência também eu já achava isso muito difícil. Quão difícil é você manter amizades quando você não tá por perto, sabe? Principalmente se essas amizades foram desenvolvidas ao longo da sua vida adulta, jovem adulta, porque as minhas amigas mais antigas, todas permaneceram em qualquer fase da vida, tipo, das piores às melhores, morando aqui ou morando sei lá onde. Então eu percebo que é mais difícil segurar essas outras pessoas que foram se achegando em outros momentos da sua vida. E aí isso se mistura ao fazer novas amizades. Por exemplo, hoje eu trabalho de casa. Eu não tenho eu não socializo muito. Em Leiria eu até socializava muito mais, porque a maioria dos meus amigos estão lá. E por muito tempo lá eu trabalhei presencial, então eu fiz outras amizades, né? Porque eu acho que o âmbito do trabalho é um dos melhores para se fazer amizade. Porque, enfim, você compartilha de muitos sentimentos iguais. Então, por ter trabalhado presencial, eu fiz muitas amizades em Leiria. E aqui eu não sei aonde buscar essas amizades. E aí eu tô tentando buscar outras formas de encontrar pessoas, de sair, fazer amizades. Não necessariamente pessoas que estejam aqui na mesma cidade que eu, mas novas pessoas. Pra ver se eu passo a socializar um pouco mais. Eu tenho uma amiga, a Ju, primeiro que ela assiste esse canal assiduamente. E ela é uma pessoa que, assim como eu, socializa muito pouco. E aí a gente fica buscando formas de melhorar isso, vamos lá, socializar uma vez por semana, sei lá. E eu tô nessa busca. Eu entrei, eu não sei, num clube do livro, pra que eu, pelo menos uma vez por mês, possa me reunir com meninas que estejam fazendo a mesma coisa que eu, tendo a mesma leitura do que eu, para tentar criar novas conexões. Tô lendo a receita, tá? Perdoe. E aí vamos ver como eu vou me sair nesta tarefa. Porque é um compromisso que eu já tinha tentado uma vez e não consegui, e agora eu vou tentar de novo. Enfim, parti nesta busca por conta disso, desse não entendimento do porquê certas pessoas acabam por se afastar. Isso soa um pouco carente? Talvez. Mas é verdade, né? Eu sou uma pessoa carente. Eu sou uma pessoa, a gente chama de people pleaser, mas eu acho que carente é a palavra mais correta que tem. Às vezes eu sinto falta de gente que me fez mal, assim, em níveis estratosféricos. Meu namorado nem entende por quê. Mas acontece, sou assim. Dito isto, eu até me questiono demais o porquê de eu estar na internet. De me expor assim. Tantas vezes e, enfim. Não sei se eu busco a validação de alguma coisa, se eu busco pessoas que tenham esse mesmo sentimento que eu. Não sei. Tô num processo de entendimento de mim mesma. Eu acho.
acho que botar pra fora as coisas que eu penso acaba por clarear as minhas ideias de alguma forma. E aí é por isso que eu gosto tanto de criar momentos com os meus amigos, porque eu gosto de sentir a presença deles, meio que renova minhas energias. E nem acredito, eu acho que a Carol adolescente jamais pensaria que com 30 anos eu estaria ainda debatendo sobre amizades. Mas eu acho que a vida é exatamente isso, né? Você está o tempo todo, sei lá, com os mesmos pensamentos, não sei como explicar. Porque acho que a minha vida toda eu tive esse mesmo pensamento, esse mesmo medo de ser deixada pelas pessoas e tudo, e isso sempre aconteceu. Eu acho que ninguém tá imune a isso. E, enfim, 30 anos e eu sigo com esse mesmo pensamento sobre amizades e sobre ser amada ou escolhida nesse ponto, né? Ou não abandonada, talvez. Amigas que estão assistindo isso, quem convive comigo, amigas que estão o tempo todo conversando comigo ou trocando ideias e tudo mais, isso não é sobre vocês. Isso acho que é muito mais sobre mim do que sobre qualquer outra pessoa, né? Até porque as outras pessoas têm direito a terem as próprias opiniões e fazerem as próprias escolhas de vida delas. Dica master: derretam essa manteiga antes. Porra! Isso não aconteceu da última vez, ou eu não usei manteiga? Agora eu não sei. Aí eu perdi o fio, a meada do que eu tava falando, mas eu vim mesmo, na verdade, abrir meu coração sobre isso da amizade, da internet, da distância e da carência de querer que as pessoas estejam constantemente gostando de você ou sentindo sua falta, não sei. O legal de gravar conteúdo e de sempre ter sido uma pessoa ativa na internet, enfim, é que isso me permite conhecer ainda mais pessoas online. E meio que dar continuidade a essa coisa de tentar manter amizades ou conhecer mais pessoas, mais personalidades, até culturas muito diferentes da minha. Acho que a internet me permitiu muito isso, tanto na minha adolescência, na época do grande Twitter, quanto agora, criando pro YouTube. Eu conheço muita gente legal, fiz algumas amizades que me deixaram muito feliz tipo assim, nossa, que bom que eu postei aquele primeiro vídeo e isso me permitiu me aproximar de algumas pessoas. E que bom que, apesar de ser uma pessoa que sente muito, que se impacta muito com as escolhas de distanciamento ou enfim, o que seja, que bom que isso não me impede de procurar ou ter ou conquistar novas amizades e fazer isso com uma mente muito aberta, assim, sem julgamentos, sem preconceitos, ainda mais estando no YouTube e conhecendo muitas pessoas através do YouTube. Eu poderia facilmente sentar, assistir, cagar regras em muitas coisas, em muitas falas, muitas opiniões. Eu poderia dizer que depois da vida adulta eu sou uma pessoa que, pra ter minha amizade, você precisa se encaixar em X, Y, Z, mas eu não sou assim. Eu não consigo, muito pelo contrário. Quanto mais diferente de mim, mais curiosa e com vontade de conhecer, de sair, de ver, eu fico. E isso me trouxe pessoas maravilhosas. E eu acho que eu sempre tô de coração aberto pra novas pessoas, o que é muito bom, que algumas experiências não me fecharam para outras experiências ou para novas amizades. E eu acho que quando você é alguém de pessoas, né, de conhecer, de cultivar, você se abre a muitas oportunidades que talvez, se você fosse alguém muito cri-cri com isso não aconteceria. É difícil manter, sim, a amizade na vida adulta. Eu acho que pessoas, especialmente amizades, e no mundinho feminino, que me perdoem os homens, ter amigas mulheres é uma das coisas mais gloriosas da nossa vida. Dito isto, meu bolo está no forno, e aí eu pensei aqui na analogia perfeita do quão fácil seria se manter relações ou construir novas relações fosse apenas seguir uma receita.
né? Na verdade, como a gente lida com pessoas e personalidades, a gente vai tendo que se moldar, eu acho, que a cada uma das pessoas que convivem com a gente. Você é uma grande mistura das pessoas que já passaram pela sua vida. E isso faz a gente ser muito único. É realmente muito difícil manter amizades na vida adulta, mas vale muito a pena. E mesmo com toda essa minha carência e esse meu sentimentalismo de sentir falta de pessoas que já não estão mais tão próximas de mim quanto antes, eu jamais deixaria esse sentimento me impedir de conhecer novas pessoas. E eu acho que é por isso que eu tô no YouTube. É porque eu gosto de pessoas, eu gosto de compartilhar com pessoas e eu gosto de trocar ideias com pessoas. E isso me deixa muito feliz. Acho que isso é uma forma de colocar pra fora meus pensamentos e saber que tem pessoas que se identificam com isso, faz eu me sentir muito compreendida. Eu acho que isso é uma pequena parte do que foi a minha adolescência no Twitter. Era compartilhar meus pensamentos para que pessoas que pensassem igual chegassem até mim. E no YouTube é a mesma coisa, com uma diferença talvez aí de alguns anos entre uma coisa e outra. Então, pessoas adultas, permitam-se cultivar novas amizades, resgatar antigas amizades. Não deixem as amizades que já estão aí morrer, porque a gente precisa de pessoas sim. Eu acho que é isso que move o mundo, é isso que move a gente. Fez sentido o que eu disse pra vocês com a minha receita do bolo? E aí, o que aconteceu? Isso mesmo, o bolo deu todo errado, mesmo eu seguindo a receita que eu já fiz várias vezes. Aí como é que eu não faço uma outra analogia besta do meu bolo com as relações? Porque às vezes é exatamente isso, você faz lá tudo o que deveria fazer e mesmo assim a coisa desanda. Parece que a estrutura não é suficiente para manter aquilo em pé. Só que às vezes, mesmo quebrado, a experiência continua sendo boa, até quando o final não parece o que a gente queria. Algumas coisas realmente valem a pena, mesmo que estejam diferentes de como imaginamos que ela seria. Esse bolo, inclusive. You can let it go. You can throw a party full of everyone you know. Not invite your family cause they never showed you love. You don't have to be sorry for leaving and growing